Hoje eu cheguei um pouco revoltado do trabalho e acabei fazendo um vídeo aí meio nervoso com a situação aqui no Rio de Janeiro, tá? Hoje é dia 22 de março, né? E já estão planejando um novo lockdown aqui no Rio de Janeiro. Então eu fiquei realmente um pouco estressado com isso, porque normalmente eu venho num ônibus que é um ônibus frescão, um ônibus de tarifa, e hoje eu decidi vir de BRT. E eu vi como o ônibus estava lotado, sabe, de gente. As praias estão interditadas, né? E a gente sabe que para combater o vírus também a vitamina D é muito importante. É bom que as pessoas peguem sol, mas infelizmente isso nos foi tirado mais uma vez, esse privilégio de estar na praia, de ter uma cidade maravilhosa dessa com praias lindas e a gente não poder ir para a praia. Mas a nossa leitura do livro de Mateus continua, tá? Eu espero que seja edificante para vocês, que seja uma leitura agradável, que seja uma leitura boa, que seja uma leitura que edifique, que console, que exorte você, que te abra a mente, tá? Porque a gente precisa muito da palavra de Deus nos dias de hoje, tá? Nos dias que a gente está vivendo. Hoje a gente vai ler Mateus 4, então vamos começar a nossa leitura. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Preste atenção, lembra que na última vez a gente falou que haveria o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. O Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto. Isso significa que o próprio Espírito de Deus ele vai levar a gente a uma situação em que a gente precisa ser, não testado, não digo testado, mas aprovado. A gente precisa ser aprovado, a gente precisa passar pelo fogo, né? Esse é o fogo, onde Jesus vai para o deserto. Então ele foi conduzido pelo próprio Espírito de Deus, que desceu sobre ele em forma de pomba, para o deserto. Como a Bíblia diz, é para ser tentado? Sim, é para ser tentado, então vamos dizer que foi para ser tentado sim. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus, o próprio Filho de Deus, ele jejuou. Você imagina nós, né? Imagina como o jejum é forte e importante para a gente. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quer dizer, o diabo conhece as necessidades do homem, né? As principais necessidades. E ele teve fome, ele sabe que Jesus passou por um momento ali de 40 dias de jejum e teve fome. Então ele tentou Jesus, né, porque Jesus estava sujeito, né? A fome, a sede, ao cansaço, todas essas coisas que a gente sente, Jesus também sentiu. Então o diabo ele usou disso, né, do corpo físico, para tentar com que Jesus usasse, né, do seu poder sobrenatural, né, que ele tinha, que a gente sabe, divino, e em seu próprio benefício, não em benefício de outros. Mas Jesus falou que não é disso que o homem vive, mas da palavra de Deus, dessa palavra aqui que sai da boca de Deus, dessa que eu estou lendo para vocês. Então o diabo, é o seguinte, o que ele fez? O transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Preste atenção. Quando o diabo viu que Jesus, para combater ele, usou a palavra de Deus, dizendo que não só de pão viverá o homem, o que ele fez? Ele usou a própria palavra para tentar Jesus. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado com certas pessoas que utilizam
da palavra de Deus para justificarem erros, para fazerem besteiras, né, para praticarem o mal e utilizam-se da própria palavra, né? Interpretam de uma maneira que lhes beneficiem, mas eles deturpam a verdade para benefício próprio. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus também usou a palavra de novo. Não é esse sentido que você está falando, diabo. O sentido é que eu não posso tentar Deus, não posso fazer isso, me jogar daqui. Não tem que tentar Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Preste atenção, pessoal. Assim como Deus, ele promete colocar, né, no alto, entre os príncipes, né, o necessitado do monturo, necessitado, e colocá-lo entre os príncipes. Deus ele tem o poder para te dar prosperidade. Deus tem esse poder e Deus quer que a sua vida seja próspera, tanto espiritualmente como familiar e financeiramente. Mas uma outra pessoa também tem esse poder, e é o diabo. Ele tem o poder de também prosperar. Por quê? Porque ele é o Deus desse mundo. Quando ele diz que vai dar todos os reinos, né, todos os reinos do mundo e a glória deles, o que ele quer dizer? Que ele está comandando esses reinos. Está aí a sede que o diabo tem em destruir o cristianismo, em destruir, em tirar o nome de Jesus das escolas, das instituições. Ele quer tirar tudo que representa Deus de dentro das instituições. Por isso a luta pelo Estado laico, que na verdade não é um Estado laico, é um Estado ateu, um Estado cético, um Estado agnóstico. É esse Estado que o diabo quer implantar, tá? Porque os reinos desse mundo servem a ele. Então ele vai usar desses reinos, né, e da política para tirar a influência do cristianismo, né, de Jesus nos reinos. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. É isso aqui que tem que ser a nossa fé. Sempre mandando o diabo embora, falando para ele que você só vai servir a Deus e você só vai honrar a Deus com suas atitudes, suas palavras, sua vida, sua família, seu dinheiro, seja lá o que você tiver para honrar a Deus, que você honre somente a Ele e a Ele preste culto. Então o diabo deixa e eis que chegaram os anjos e o serviam, ou seja, ele resistiu ao diabo e os anjos serviram a ele. Muitas vezes a gente está tão perto de alcançar algo da parte de Deus, um milagre, uma coisa realmente que a gente precisa. Não estou falando de coisas que a gente pode conquistar não, porque você também é capaz de conquistar muita coisa. Na verdade, a maioria delas você é capaz de conquistar. O que você não pode conquistar é o impossível. E o impossível é Deus quem faz. E quando você vê que algo é impossível, então você busca a Deus e você vai ter essa resistência do diabo, mas quando você resistir a ele, né, essa tentação virá, todas essas dificuldades virão, mas quando você resistir ao diabo de fato, Deus vai mandar os anjos virem te servir e você vai comer à mesa com Deus. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Como já falei, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não é o reino físico, mas o reino
espiritual, o reino de Deus dentro de vocês. E mais uma vez aqui Mateus falando sobre a profecia, sobre os profetas. É interessante, porque ele usa muito isso, né? Ele usa muito isso para justamente mostrar que as profecias estão ligadas a Jesus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, claro. E disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Você vê, eles não pensaram duas vezes, né? Viram a Jesus e saíram correndo, largaram tudo e foram ao encontro de Jesus. Às vezes é isso que falta. Você largar o que você está fazendo para buscar Deus. Não estou falando de largar teu emprego, largar nada disso não, mas eu estou falando de abandonar aquilo que está teu coração. Pessoal, não estou falando de família, não estou falando disso, estou falando das coisas que a gente coloca o coração e que, na verdade, são secundárias, tá? Porque Deus é primeiro em tudo. Deus tem que ser o primeiro. Então, eles deixando logo as redes seguiram, e adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Eles também não pensaram duas vezes, foram ao encontro de Jesus. Imagina, o que é o encontro com Jesus, né? O que deve ser um encontro com Jesus? Para pensar. Para pensar você, o que deve ser o encontro com Jesus? O que deve ser conhecer o próprio Senhor Jesus? Quando você conhece a Jesus, você larga tudo e vai. Você não pensa duas vezes. Você não pensa... em nada. Você só sabe que você encontrou o grande amor da sua vida e que completa e preenche você. Não é assim quando a gente se apaixona mesmo, quando a gente ama de verdade, a gente se entrega, a gente luta, a gente briga, a gente defende. Então é isso é encontrar Jesus. Né? Às vezes a pessoa casa amando, mas a vontade do pai é que casasse com outra pessoa, a vontade da mãe é que casasse com outra pessoa, mas ela vai lá e casa, não quer saber de pai, de mãe, de ninguém. Ela larga tudo e vai. Isso é quando você encontra um amor de verdade, quando você realmente percebe que aquilo ali é a sua vida. Então foi isso que eles fizeram. Largaram tudo e seguiram a ele. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Ele não só ensinava nas sinagogas, como curava também as moléstias, curava enfermidades. Né? Ele mostrava o poder de Deus, ensinava, como eu estou aqui ensinando para vocês. Ele fazia isso aqui, ele ia nas sinagogas ensinar. Mas quem era o rabi dele? Quem era? Ele não tinha mestre, ele era o próprio mestre, o mestre dos mestres, ensinando. Imagina a cabeça dos religiosos da época, como é que devia ficar, né? E sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e eles os curavam. Não existe doença que Jesus não cure. Jesus está vivo e ele cura qualquer doença, qualquer enfermidade, tá? Acredite nisso. Oprimidos por várias enfermidades e tormentos. A pessoa era uma pessoa deprimida, era uma pessoa enferma, uma pessoa doente, uma pessoa desesperada, né, atormentada, endemoniada, lunático, né, pessoa que não tinha nem noção. Os paralíticos, né, eles curavam, a pessoa estava paralisada das pernas para baixo, a própria vida. Às vezes a paralisia, ela quer dizer a própria vida, a sua vida está paralisada. Você não consegue ir para frente, sua vida está paralisada. Jesus quer curar essa paralisia. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia, além do Jordão. Quando você vê uma pessoa assim, né, manifestando o poder de Deus
por todos os lados, é claro que você vai seguir, né, essa pessoa, né? A pessoa ensina, cura, faz milagres. Imagina, é maravilhoso, é o que Deus faz na nossa vida, né? Ele nos ensina, Ele nos exorta, Ele nos consola, Ele nos edifica, Ele nos cura, nos traz a alegria que a gente precisa, nos traz a cura que a gente precisa, tanto mental, espiritual, quanto física. E a gente só tem a agradecer a esse Deus maravilhoso por essa palavra que Ele deixou aqui à nossa disposição, para quando a gente se sentisse realmente oprimido, né? Cansado, né? A gente pudesse consultar e ouvir o próprio Deus falar com a gente. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, vamos recapitular aqui. O diabo vai usar a palavra para te confundir. Cuidado. Tentou usar contra Jesus, pode usar contra você também. Tá? Não se confunda, a palavra de Deus é uma só. E ela não entra em contradição. Deus sempre vai ter a resposta que você precisa. Não se engane. Deus tem a resposta para o seu problema. Está aqui e Ele diz para você que você tem jeito, você tem cura, sua vida tem solução, tudo que você está passando é temporário. É temporário desde que você creia nele, coloque sua vida à disposição dele e os seus ouvidos à disposição dessa palavra aqui. Porque a palavra de Deus, quando ela entra, ela dá a direção que a gente precisa. Então não se confunda, não deixe se confundir. Deus vai transformar a sua vida, só depende de você. Basta você se entregar de fato, de verdade, de coração, crer e ouvir a voz dele, que você vai chegar aonde você quiser e aonde muito mais ele quer que você chegue. Que Deus quer fazer muito na sua vida, mas isso não depende só dele, depende de você. Forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã, capítulo 5 aqui de novo, hein?